Abra sua Bíblia em Lucas 15, por favor. Falar em missão, o Marcão está no Nordeste, acompanhando em João Pessoa alguns movimentos missionários, mas a Roberta. A Vivaldo está em Uberlândia. Nós estamos tendo o privilégio de falar sobre esse primeiro evento, né? Primeira pregação da série, O Valor de Um. Quem achou Lucas 15? Do verso 1 ao verso 24, eu vou pedir a você que preste bem atenção, são 24 versículos, uma passagem muito conhecida, mas que vai ser o tema dessa mensagem hoje. Diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria do céu por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá amigas e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. A última história dessa parábola. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ela começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou nem digno mais de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Verso 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho diz: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou nem digno de ser chamado seu filho. Verso 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem nele um anel do dedo e sandália nos pés. Matem um novilho bem gordo. Faremos uma festa e um banquete para celebrarmos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começou-se uma grande festa. Sobre essa palavra, Senhor, com grande temor e tremor, nós queremos aprender do Senhor. Como os filhos que perdidos estávamos, como dracmas sem valor, e como, ser amado, ovelha desgarradas, fomos encontrados pelo Senhor um dia. Muito obrigado por isso, Senhor. E nos ensine a fazer o mesmo. Essa é a oração em nome de Jesus, que o teu Espírito nos leve a entender mais a tua vontade. Aqueles que concordam, digam amém. Queria convidar você a prestar atenção nesse vídeo, por favor. Posso ligar as luzes?
Ele conta que ele estava ali autografando o seu novo livro quando o último rapaz da fila, um menino de uns 18 anos, chegou até ele, mas sem o livro. Ele não tinha um livro na mão para eu autografar. Eu disse, olá, você está bem? E ele respondeu, sim. Então eu disse, posso te ajudar? Ele disse, eu só quero que você saiba que eu decidi ficar. E eu falei, aqui mesmo, na fila? E ele disse, não. O motivo do rapaz estar ali na fila não era para que o autor autografasse o livro. Ele disse, não, eu decidi continuar vivo. Eu só queria te dizer isso porque foi isso que o livro fez por mim. Então, obrigado. Ao ler o livro do Mackenzie, o rapaz decidiu não tirar sua própria vida. Sério? E isso aconteceu assim que o livro foi lançado. Incrível, né? Nos anos seguintes, ele acabou se tornando um enorme best-seller. Mas, na entrevista, o autor conta que, na verdade, se tornar um best-seller não foi o importante. Eu só estou pensando, se a gente tivesse feito tudo isso por esse menino, mesmo que a gente tivesse vendido apenas uma cópia, já valeria a pena. Isso demonstra a diferença entre viver uma vida de significado e de viver uma vida de conveniência. Numa vida de significado, você se pergunta, como posso tornar o mundo um lugar melhor? É a disposição de servir como se você fosse um ajudante do universo ou de Deus. A conveniência, ao contrário, parte da pergunta, o que eu vou ganhar com isso? De, em vez de ser um ajudante, se colocar muitas vezes no lugar do próprio Deus. E não importa o que a gente faz, todo dia a gente tem o poder de impactar a vida de alguém. E esse impacto pode deixar a vida do outro pior ou melhor. E isso é uma decisão consciente que nós temos que fazer. Separei esse vídeo para uma provocação. A vida de significado é uma vida de conveniência. Como nós podemos tornar o mundo melhor, nossa casa melhor, o local que trabalhamos melhor, a escola melhor, nossa família melhor? Presta atenção numa coisa, irmãos. A gente está vivendo uma vida religiosa que o céu não faz contabilidade de multidão. O céu celebra o um. A vida religiosa nos tem colocado, através de uma série de situações, que não são sobre multidões. Todo dia podemos decidir que podemos impactar a vida de alguém, para melhor ou pior. A gente se perdeu na lógica do palco, do evento. Quantos vieram hoje? Quantos estão na reunião? Quantos estão aqui? Aqui em Lucas, Jesus senta com pecadores e publicanos e os religiosos murmuraram, como ele se reúne com as pessoas que pecam, como ele se senta. Aí vem Jesus e conta uma parábola com 3 histórias. E as 3 histórias têm uma só teologia, tem só uma missão. Não é sobre multidões, é sobre 3 histórias. Jesus não falou das multidões, de vários conselheiros, de várias pessoas, não tinha palco, não tinha auê, não tinha marketing digital, não tinha panfleto. Jesus falou sobre o valor de para Jesus, para o Senhor. E eu quero deixar nessa manhã uma coisa que impacte a você, o quanto tem impactado a mim. E hoje a gente viu esse relato aqui do Jacob, falando sobre esse autor, que depois que ele colocou, eu vi aquela frase de um menino que falou, eu estou aqui, porque seu livro me impediu de eu tirar minha própria vida. O autor falou, valeu a pena, porque era Primeira mensagem da primeira história, que se perde, desarruma a matemática do céu inteiro.
Se um perder, a matemática, a lógica, a estatística do céu desarruma. É isso que está escrito. Olha a ovelha perdida que nós acabamos de ler. 99 estão seguras. Se fosse eu ou você, ou o empresário do reino, a gente diria, perda aceitável. Temos 99. Um está dentro da margem de risco e de perda. 1% de prejuízo é pouco. Vamos focar na 99. Estou errado com os dias de hoje? Não. O que Jesus disse? Mas o pastor deixa as 99 do deserto e vai atrás daquela uma. Por quê? Porque para ele não existe 1%. Existe nome, existe história, existe dor e existe amor de Deus para ela. É sobre um. Não é sobre multidões. E aqui é bem claro, quando Jesus deixa bem notório o que nós temos vivido, você entende? O céu faz festa por um, não por 1000, mas por um. E agora eu te pergunto, quem é um que Deus colocou na sua rota e você está tratando ele como uma estatística? Seu vizinho bêbado? Seu primo zombador? Seu tio ateu? Sua colega da firma que vive te atacando, aquele irmão canseira, aquele pessoa da família que não tem jeito, para aquela pessoa que você diz, é complicado demais. Para o céu é motivo de festa, mas para você é complicado demais. Mas é um. Você e eu não fomos chamados para convidar a multidão. Você foi chamado para chamar o seu um. É aquela pessoa que você não está aguentando, que está suportando, que é chato, cansei de convidar, cansei de falar. Não é sobre isso. Jesus deixou os 99, parou tudo, colocou no redil e ele voltou atrás. E a culpada não é a questão se a ovelha ela é tonta, ela é inteligente, ela é canseira, ela é meia tontinha. Não, ela está perdida, ela não sabe mais a um caminho. Quem sabe alguma coisa, uma rocha, uma queda, machucou, ela ficou perdida, ele deixou lá, mas voltou, porque para Deus Jesus vai atrás de cada um. E eu quero te falar, nós somos hoje esses que temos um muito próximo de nós. Já contei, e sobre o temor e tremor de Deus, vou recontar. Eu fiz o velório do mecânico que ajudava alguns carros nossos. Que naquela cela eu te vi aqui há 3 anos. Quem lembra do Eu Te Vi? Que uns irmãos já fez um meme, bem te vi, né? Mas aí eu te vi. E nós colocamos um papelzinho. Mas só coloca o papel, não resolve, nós oramos. E eu chego lá um dia, ele estava arrumando o carro do esposo da minha sogra, e ele estava muito angustiado, ele tentou tirar a vida dele. Eu falei, Edmar, essa não é o fim da sua história. Levei ele para o quartinho, preguei o evangelho, e Deus colocou no meu coração, você quer mudar hoje de vida? Quero. Ele ajoelhou, eu impus as mãos sobre ele. E 2 anos depois, precocemente, eu tive o prazer de estar fazendo o velório do irmão Edmar. Ele foi o meu um. Ele não era o mecânico. Ele era o Edmar. E Jesus deixou os 99. Convidar é panfleto. Chamar é ir atrás no deserto com cheiro de ovelha, com risco de ovelha, com urgência de ovelha. Não é sobre só convidar, que vai falar, não dá. É ir atrás. Nós temos PGs. O valor de para os nossos PGs, tem gente que não vem na igreja, mas ele vai, se você convidar ir na sua casa, se convidar para você tomar um café, para ir na reunião lá. Irmãos, é muito fácil. O pessoal da MPC sabe o que é isso. É muito fácil ser cômodo, orar, abençoar e dar um panfletinho. O pastor não convida com panfleto, ele vai atrás. E quando a gente ouve pessoas, nossa família, de nossa casa, com problemas, nós não estamos olhando ele como um, estamos olhando como aquele 1% que não está nem aí para Jesus, que é ateu, mas nós sabemos que está passando por problema, com perda, com doença, e nós falamos bom dia, Deus te abençoe, e nós não temos tido a responsabilidade, a missão que ele é um para Deus. E a Bíblia diz que um para Deus é o suficiente para que haja alegria no céu. Segunda história, um que se perde,
Deus vira a casa de cabeça para baixo. 10 moedas, uma mulher perdeu uma. Mas ela acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrar. Repara, ela não esperou a moeda voltar, num passe de mágica aparecer. Ela não convidou a moeda para aparecer. Ela vira a casa, ela tira o pó dos móveis, ela olha debaixo do tapete, ela olha debaixo do sofá, ela olha debaixo da cadeira, ela revira tudo. Ela se esforça para encontrar aquela moeda. Irmão, nós temos filhos, parentes, primos, amigos, que a gente não esforça. Quantas vezes a gente diz, já falei de Jesus para ele ou para ela mais de uma vez. Se quiser, ele que me procura. Isso é convite, não é buscar. Nessa manhã eu estou te falando que existem pessoas que estão prestes a se matarem, que estão angustiadas em depressão, e você, acomodado, como eu às vezes, na zona de conforto, nossa vidinha, desse evangelho de domingo, de dizimar a oferta, fazer santa ceia, e voltei para casa, cumpri a minha meta. Que vergonha! Porque a pessoa que Deus vai colocar no seu caminho para ser um de Deus, você simplesmente está arraigado na religião. Deus não nos mandou chamar crente domingueiro, gente religioso. Cristo em vós, a esperança da glória, aquilo que anjo e arcanjo não pode e gostaria, Deus imputou a mim e você. O um de Deus pode estar aonde for, não o convide, mas o busque com amor em nome de Jesus. A dracma estava perdida dentro de casa. Agora não é deserto que não achou caminho. É dentro de casa. Tem gente perdida dentro da sua família. Comendo às vezes na sua mesa. Dormindo no quarto do seu lado. Seu filho, seu marido, sua esposa, sua mãe. Eles conhecem sua religião, mas não conhecem o Jesus que ama o um. É isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Temos os Gideões, está aqui 2 representantes numéricos. Temos aqui o Lancelot, que vai, só Deus sabe onde Deus tem colocado dele, mas ele vai, entra no meio da boate, do bar, do show, para tudo, e canta Abraça-me, e as pessoas veem Jesus na vida dele, aquela canção está sendo impactando ali, ele está indo onde Deus está colocando, que ele é um missionário, porque ele sabe o valor de um, mesmo a multidão, um só que vier é mais do que suficiente, e você e eu, que dentro das nossas casas, de nossas famílias, de nosso trabalho, da nossa sociedade, irmãos, tem um que Deus quer alcançar. E a gente não me sento com pecadores, estou cansado, já falei várias vezes, não estão nem um. Eu cansei de convidar. Não é sobre convite, não é sobre panfleto. E de novo, quando a mulher encontra, ela chama as amigas, alegrai-vos comigo, porque diante dos anjos de Deus há alegria por um só pecador que se arrepende. O valor de um justifica virar a casa, justifica gastar em azeite, justifica tempo, joelho, justifica ficar feio, justifica ficar cansado, parecer louco para os outros, mas andar mais de 1 milha e um pouco mais adiante, porque para Deus esse um é motivo de alegria. Vou partir para a terceira e última história. Falamos sobre a ovelha perdida. Há uma que é a 10ª dracma, perdida dentro da casa. E agora, uma das passagens mais lindas do Evangelho, para mim, a história do filho pródigo. É o um que ressuscitou com sua volta o coração de um pai. Esse decidiu se perder. A ovelha do deserto, ela perdeu, não sabemos por quê. A dracma estava perdido dentro da casa. Esse não. Ele se decidiu perder.
pegou herança, gastou e acabou no chiqueiro. Mas o detalhe que me mata é esse. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. O pai já estava olhando a estrada todo dia. Presta atenção, o filho não foi convidado para voltar. Ele lembrou do pão da casa do pai e decidiu voltar. Mas o pai já estava esperando, correndo, abraçando, vestindo, matando o bezerro e matando a saudade. Sabe por quê? Porque filho não tem reposição. Você não substitui um filho com outro. O pai não falou, ainda bem que tem um mais velho aqui. Não, o coração dele estava amputado, enquanto aquele filho seu estava muito longe. E aqui está o tapa na nossa cara. O irmão mais velho estava em casa, mas perdido de coração, religioso, amargurado, sem festa. Ele convidava muita gente para a fazenda, mas nunca sabia chamar o irmão para dentro do abraço do pai. Nós somos esse irmão mais velho. Nós somos hoje esses que estão aqui, pisando o favo de mel, de ouvir um louvor desse, com ar-condicionado, tomando café. E vocês viram aqui o domingo do DIP, da Igreja Perseguida, de irmãos que estão ansiosos para ter uma porção da Escritura, reunir, pegar na mão, cantar um louvor e ler a palavra. Na Coreia do Norte, nas nações perseguidas, no mundo muçulmano. E nós pisando o favo de mel, porque a nossa alma está farta de conforto, de tranquilidade, de entrar aqui de domingo à noite, à tarde, termos oração, estarmos em comunhão, termos vigília nos PGs, estamos pisando o favo de mel como alma farta e nos esquecendo que tem que a gente não busca. O irmão mais velho nunca fez um movimento de ir atrás do irmão mais novo. Qual o esforço que você tem feito para os seus irmãos em buscá-lo, queridão? Ou você está como irmão mais velho? 4 anos de batismo. Não perco um culto de Santa Ceia. Fiel no dízimo e oferta. Gosta da pregação de fulano, de ciclano. É um religioso profissional, quase aposentando. Um fariseu e um saduceu religioso cheio de si, mas do seu lado, parentes têm morrido, pessoas têm sido oprimidas. Ele tem a mensagem que vai libertar, como aquele homem num livro libertou e tirou um homem do suicídio, da angústia, da depressão, da vida desgraçada, sem rumo, que o diabo tem cirandeado. E você, religioso, quieto, só dentro da casa, da família e do trabalho. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isto. Só ficamos assentados, fiéis no dízimo e na palavra e no domingo, em nome de Jesus. João 5. The Chose escreveu uma das coisas que eu mais amo, é a coisa que mais impactou na minha vida. Olha só João 5. Se você ler um pouquinho no final 4. Jesus ia numa festa, no seu último ano, no terceiro ano dele de finalizar a sua missão. Como ali tem aquela separação, a gente não entende. Tendo Jesus saído para Jerusalém para ir numa festa, ele passa em João 5. João 5 era um poço que só tinha ali gente lascada, irmão. Deus me perdoa aqui. Um UAPA, no sentido de urgência. Estou falando que a minha esposa foi gestora da área de traumatologia do UAPA. Fabiana falou, meu bem, lá chega gente atirado, rasgado, moído, atropelado, osso exposto. Ali é só acidente feio. João 5 era homens aleijados, leprosos, fedorentos, arrebentados, aguardando que a água se movia. E eu li naquele dia um texto, eu ia pregar uma palavra sobre missões, e Deus me trouxe algo que eu queria deixar com você para encerrar. Jesus foi para uma festa. Quem é que é chamado para uma festa? Primeira coisa, se arruma. Antes ele fala assim, Hildo, eu vou com você na festa, mas antes vamos passar no Hugo. Alguém faz isso? O pré-festa é ir no Hugo. Hugo Borges. Mas por que Jesus vai para uma festa e passa num lugar que só tem gente fedido, leproso e arrebentado? E aqui eu quero segurar um pouco. Olha só. A Bíblia é perfeita. Tinha um homem lá, numa maca, há 37 anos. Repita comigo, 30 aí?
Não, repita comigo, 30 aí? E aí, vírgula, e Jesus, sabendo disso há muito tempo, ele vai direto, objetivo, prático. Pega sua maca e anda. Não, quer ser curado? Ele, Senhor, aqui, eu estou aqui há muito tempo, tem uma maca, aí quando a água agita, ninguém me leva, aí quem chega na frente é curado. Você quer ser curado? Você vê que Jesus está ali. Aí ele nem responde. Jesus fala, não responde. Levanta, pega a sua maca e anda. Amém? No D11 é desse jeito. Sabe que Deus falou comigo? Era o último ano de Jesus. Presta atenção aqui. Era o último ano. O homem tinha 37, Jesus tinha 34 anos antes. Jesus já sabia que aquele homem estava ali. Já sabia que não tinha ninguém por ele. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele não tinha mais nenhuma outra chance. Ele vai no último ano, vai direto, porque ele sabia que ele era a última chance. Ele era o único a ouvi-lo, era o único a entendê-lo, era o único que podia ter sinal para ele. E ele decidiu não ir para a cruz sem passar por lá. Antes de encarnar, ele já sabia. Ele não iria confortavelmente para a cruz. Como às vezes nós confortavelmente temos virado os olhos para as pessoas, baixando a cabeça. Temos sido omissos. Ele foi direto, pega e anda. Porque ele decidiu não terminar a missão sem deixar nenhum para trás. Quantos estão aleijados do nosso lado? Quantos estão desesperados ao nosso lado? Quantos estão uma prestes, como aquele rapaz, a tirar a sua própria vida? Nós já fomos um de alguém que foi atrás de nós um dia. Eu estou amparando uma pessoa que me ganhou para Jesus. Ele tinha 15 anos. E ele me evangelizou nos piores momentos da minha vida. Ele assistiu comigo 1 ano. Dei trabalho, irmãos. Ainda dou, né? Só conversar com minha mulher. Estou brincando. E o Marco Antônio Paes Borges, Silvio sabe muito bem o que estou falando. Ele foi várias vezes em casa. Eu não dava moral para ele. No dia do meu primeiro batismo, era tão difícil que eu fugi do batismo. Quando ele foi no outro dia, eu estava com uma vergonha tão grande. Ele falou assim, Rildo, ontem nós íamos descer você nas águas. E eu estava na Praça Tamandaré fazendo arruaça. Quem aqui das antigas sabe o que foi Praça Tamandaré? Só o sangue de Jesus tem poder. Teve, que foi lá e me rasgatou na Praça Tamandaré. Eu fiquei tão sem graça. Ele não só me evangelizou, me levava às noites lá para o Jardim Novo Mundo, lá perto naquela praça, morava lá perto, pegava o último transurbe, só os velhos entenderão essa palavra, transurbe. Ele me pegava no terminal do Dergo, para que não fosse para a rua fazer besteira. Eu fui para Marco Antônio Paes Borges. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você é um pastor de ovelha e tem muitas perdidas perto de você. Você não precisa de estratégia nova. Você precisa de nome e endereço. Quem é o seu essa semana? Não me diga perdidos, me diga o nome dele, o nome dela, Maria, João, seu vizinho do 302, sua tia que faz macumba, o menino do mercado, primo canseira. Fecha seus olhos em nome de Jesus. E diga para você quem é o seu que nessa semana você vai não convidá-lo, você vai buscá-lo aonde quer que ele estiver em nome de Jesus. Pare de convidar, começa a chamar, para de esperar, começa a procurar, porque no céu não toca trombeta para evento lotado, toca para um que se arrepende. Em nome de Jesus, irmão, levanta, deixa 99, acende a candeia, corre pela estrada,
Porque tem uma festa te esperando. É a festa que só começa quando o seu entrar. Há uma festa no céu que só vai começar quando você buscar o que está perdido. Eu faço um apelo para nós deixarmos de sermos crente de convite e virar pastor de uma ovelha só. Vou repetir, eu quero fazer um apelo em nome de Jesus para deixarmos de ser crente de convite e virar pastor de uma ovelha só. O valor de justificou a cruz. E justifica a sua ida nessa semana, nesse mês, buscar, apresentar o PG, apresentar ele no Café a Jesus, levar ele para uma reunião dos nossos pequenos grupos, porque a cruz justificou a nossa vida e ele justifica a minha, a sua ida. Vai! Deus quer te ver indo. Vou repetir, vai, meu irmão. Deus quer te ver indo, ele já está correndo ao encontro daquele que você vai começar a buscar, porque ele mesmo é o Salvador, não é você. Você é o pastor que vai atrás de uma ovelha só. Oh, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Eu espero sinceramente, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha usado essa manhã, essa escritura em minha boca, para falar para muitos aqui, porque mexeu comigo, Senhor. Eu fui pregado antes de pregar. Eu quero que essa palavra, Senhor amado, se fundamente como uma semente incrível nos corações dos meus queridos irmãos nessa manhã. Nos tire da letargia, da zona de conforto, de viver uma vida religiosa confortável, estável, tranquila e gostosinha. Louvores bons, palavra boa, uns cultos bons. Mas não é sobre culto, não é sobre religião, não é sobre multidão. É sobre o Senhor nos usar como pastor de uma ovelha só. Buscar aquele parente que está longe, aquela pessoa que é um amigo de infância que está perdido lá atrás. É sobre dentro de casa, nossos filhos, mãe, esposa, nossas famílias, primos. Pegar, Senhor amado, e virar a casa, pagar o preço. O preço que eu digo é comprar azeite, limpar a coisa, tirar o móvel do lugar, virar a casa de cabeça para baixo, mas enfim, buscar a dracma que tem valor, mas está desarraigada. E que não sejamos o irmão mais velho, Senhor, que nunca fez esforço nenhum para ir atrás do irmão mais novo, mas que Teu Espírito Santo nessa manhã nos conduza em graça, em virtude, em paz, e nos provoque mesmo, nessa série O Valor de que nós encontremos o nosso lugar, de pastores de uma ovelha só. Não de panfletar e convidar, mas de buscar o perdido, encontrá-lo, colocar nos ombros, e depois se alegrar com os amigos, em nome de Jesus. Amém? E ao final de todos esses encontros, havia celebração, festa e alegria. E é isso que Deus quer que nós sejamos agentes de festa, alegria e comunhão. Amém?